Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o 5º episódio do Jus Maior, o podcast da Advocacia dos Carnaubais. Nesse episódio, temos a honra de receber a doutora Laís. Doutora Laís, que é advogada aqui na subseção de Campo Maior, advogada aqui em Campo Maior, é uma advogada especialista em direito previdenciário. E hoje nós vamos bater um papo bem descontraído sobre o direito previdenciário, que é um direito que impacta na vida de toda a população diariamente. Seja bem-vinda, doutora Laís, ao Jus Maior. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço ao doutor Arthur pelo convite. Estou aqui à disposição para prestar todo e qualquer esclarecimento que se fizerem pertinente aqui na nossa entrevista. Muito bem, doutora Laís. Doutora Laís, para iniciar esse nosso bate-papo, quando os entrevistados estão vindo aqui, a gente sempre pergunta como foi o seu início na advocacia. É muito interessante a gente conhecer a história do colega e para que sirva de exemplo também para a jovem advocacia, para que a jovem advocacia se inspire na senhora. Conte um pouco para a gente. Na verdade, eu sempre quis ser advogada, né? Nunca me passou na cabeça nenhuma outra profissão senão a de advogada, né? Eu lembro que meu irmão mais velho começou a fazer fisioterapia. E, na época, o curso estava em alta. E aí a minha mãe falava assim, minha filha, seu irmão ali, ó, de jaleco, indo para a faculdade tão bonito. Por que você não faz também fisioterapia? Eu falei, não, mãe, eu vou seguir o que o meu coração pede. Vou fazer direito. E segui. Assim eu fiz, né? Prestei o vestibular, logrei êxito e iniciei o curso, né? Me formei pela Nova FAP em janeiro de 2015, né? Então, já tenho 10 anos. Em janeiro agora, do ano que vem, vai fazer 11 anos de formada. E a cada dia que passa, é uma certeza que eu tenho que realmente escolhi o curso certo. E na época que eu me formei, eu me lembro bem, tudo na vida da gente, a gente tem que fazer por onde e também ter um pouco de sorte, né? E quando a gente se forma, a gente pensa, eu vou trabalhar com o quê? Qual vai ser minha área, né? Sim. De atuação. E aí eu comecei ali no direito do trabalho, me identifiquei mais ou menos. E aí depois passei, logo em seguida, meses depois, já fui para a área do direito previdenciário. Meu pai, servidor público do INSS, aposentado, acredito que há uns 4, 5 anos, né? Mas na época que eu iniciei, ele ainda estava trabalhando na agência do INSS daqui de Campo Maior. E eu sempre conversei muito com meu pai. E conversando em uma das nossas conversas, ele falava muito comigo, né, minha filha? Hoje eu entrevistei um segurado e eu vi que ele tinha direito, mas ele não tinha documentação necessária. E o sistema não aprovou. E aí, eu ouvindo meu pai falando aquilo, né, eu disse, eu acredito que eu posso, né, entrar para essa área e fazer valer o direito daquelas pessoas. E constantemente ele falava para mim que tinha ficado chateado porque via que determinadas pessoas tinham direito, mas não tinha a documentação robusta, que é a documentação que o INSS, todos nós sabemos que o INSS exige uma documentação extremamente robusta para que possa ser concedido o benefício por lá. Então, a partir daí, eu pensei, Deus me guiou, meu pai também, e assim eu entrei para essa área, né? Graças a Deus, é uma área que eu gosto muito de povo, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito do calor das pessoas, e é uma área que eu me identifiquei e me identifico muito até hoje, né? Sou muito grata a Deus por ter me dado essa sabedoria, e até hoje estou atuando nessa área. Eu me especializei pela faculdade CEUT. Logo em seguida que eu me formei, eu já fiz a minha especialização e estamos aqui até hoje, graças a Deus, né, podendo contribuir e ajudar muitas pessoas a estarem garantindo seus direitos. Doutora Laís, muito bonita a sua história,
história de vida. São histórias assim que incentivam a advocacia. Porque a gente passou um tempo em que a advocacia, eu notava que ela estava um pouco estremecida, mas pessoas fortes, pessoas com atuação firme como você, são exemplos de que a advocacia ela vive. A advocacia é pulsante, a advocacia não para, ela está no nosso dia a dia. A sociedade ela sabe que o advogado é essencial para uma sociedade justa. E, como eu lhe falei, você é exemplo para que jovens advogados se inspirem e façam que a advocacia seja cada dia mais forte. Eu queria lhe desejar aqui meus parabéns pela sua história, tá bom? Entrando no tema específico de direito previdenciário, nessa sua vivência como advogada previdenciarista, quais são os maiores desafios que você já enfrentou relacionado à concessão de benefícios? Olha, hoje, nesse momento, eu acredito que esteja sendo, né, um momento de maior desafio para todos nós, advogados previdenciaristas, esteja sendo nesse momento. Em razão da fila que está muito grande, né, devido à falta de funcionários suficiente. Eu cito como exemplo a agência do INSS daqui de Campo Maior. Há uns 4 anos atrás, a agência do INSS de Campo Maior tinha em torno de 20 servidores. Em média, 20 servidores. Não sei o tanto certo, mas na média de 20 servidores. Hoje eu acredito que tenha 5. Certo? E assim reflete as agências do Brasil inteiro. Então, como que um processo ele pode ser apreciado em um tempo razoável com a falta de servidores? Hoje, a fila do INSS está em torno de mais de 2 milhões de processos. Mais de 2 milhões de pessoas estão com o processo em análise no INSS. Então, acredito que hoje nós, advogados previdenciaristas, estamos passando por essa grande dificuldade, né? Onde o cliente chega para a gente, doutor, como é que está meu processo? E o processo lá em análise. E o processo lá em análise. E a gente não pode fazer muita coisa porque a fila é única. Então, o que é que isso quer dizer? A gente dá entrada no processo, protocolo o processo. O processo pode cair para qualquer agência, né, do INSS do Brasil. E, às vezes, você pega um servidor que é mais rápido, um servidor que demora mais. Mas, enfim, resumindo aqui a sua pergunta, o maior desafio hoje é a demora, né? É a demora no resultado final, né, do pedido, por conta da falta de servidores suficiente para a quantidade de pedidos que são feitos diariamente. Que resumindo, né, hoje o INSS possui mais de 2 milhões de processos em análise. E a tendência, se continuar como está, é piorar, porque não tem servidores suficientes para a quantidade de processos que são protocolados diariamente. Entendi, doutora Laís. É uma situação que ela impacta diretamente no contexto social. Sim. Porque, na maioria das vezes, são pessoas idosas, são pessoas com deficiência física, são pessoas que sofreram acidente de trabalho, são pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Sim. E essa demora, por muitas vezes, ela ocasiona esse desequilíbrio social. Mas, assim, diante dessa demora, qual o papel do advogado para tentar diminuir esse impacto para o lado social? O que o advogado, qual a maneira de o advogado agir para que isso tenha um impacto mínimo na vida social? No primeiro momento, o advogado fica um pouco de mãos atadas, né? Tendo em vista que, para que nós possamos levar o processo para a esfera judicial, é necessário que o processo passe
pela esfera administrativa. Então, sem termos uma resposta no âmbito administrativo, torna inviável o encaminhamento do processo para a justiça. Claro, né? Se o processo demorar realmente muito tempo e for uma coisa, a pessoa esteja um caso bem grave, né? A pessoa esteja à beira da morte, algo que seja assim bem crítico, né? A gente pode entrar com mandado de segurança, mas a gente sabe que hoje a realidade do INSS é bem complicada para nós advogados. Inclusive, eu vi uma advogada, colega em Teresina, ela publicou no Instagram dela, como eu vou falar para o meu cliente que está doente, que está com CA, que a perícia dele foi marcada para junho de 2026. Como é que eu vou explicar isso para ele? Porque também estamos com falta, né, deficiência de peritos, né? Então, hoje, uma pessoa que está doente, está precisando de um benefício por incapacidade, por não ter condições de saúde, de trabalho, né? Vai procurar o advogado vai pleitear o benefício e só está tendo vaga para junho do ano que vem. Como é que nós vamos explicar isso para os nossos clientes? Então, a situação está um pouco complicada, né? E a gente espera que tenha concurso ou que o governo, de alguma forma, possa agir ou contratar de uma outra maneira servidores suficientes, né? Inclusive, eles implementaram um sistema, né? Como se fosse um robô, né? Onde a gente protocola o processo e o robô faz uma análise do pedido automática. Mas está tendo muito problema quanto a isso aí, na prática mesmo. E também tem a questão dos benefícios que são analisados por análise documental, né? Que é o próprio auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Esse benefício, antigamente, ele só era analisado, só era feito a conclusão dele após uma perícia presencial com o médico perito do INSS. Hoje não, né? Com o intuito de reduzir a fila e a demora, né? O INSS implementou o pedido por análise documental, onde aquele pedido de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, ele vai ser apreciado, né, somente por análise de documentos, onde um benefício por incapacidade pode ser concedido sem perícia presencial, né? Perícia apenas por análise de documento. Só que, mesmo diante dessa modalidade, né, ainda assim os segurados ficam muito no prejuízo, porque nessa modalidade o segurado só recebe até 6 meses de afastamento. Não consegue receber um período de afastamento superior a 6 meses quando o pedido é feito por análise documental. Né? Às vezes o segurado está com uma doença onde ele precisa ficar 1 ano ou mais tempo afastado. Né? E essa modalidade de requerimento por análise documental, o segurado ficará afastado, né, no prazo máximo de 6 meses. Aí depois disso, você pode requerer novamente o pedido e aí você vai obrigatoriamente ter que passar para uma perícia presencial, Aí onde que está o problema, que hoje nós só estamos tendo, as agências aqui do Piauí só estão tendo vaga para o ano que vem. Né? E acredito que já está para junho do ano que vem. E aí fica muito difícil para nós chegarmos para os nossos clientes e dizer, olha, sua perícia está marcada para junho do ano que vem. É muito complicado, muito complicado. Eu tive um cliente, acredito que eu protocolei na semana retrasada e ficou para janeiro de 2026. É muito complicado a gente explicar isso para ele. Ele disse, Arthur, como é que eu vou ficar 6 meses, eu não estou podendo trabalhar, como é que eu vou ficar 6 meses nessa situação? Mas, infelizmente, é uma situação que a gente espera que se resolva. É uma situação muito crítica e eu acredito que o governo deve estar fazendo algum trabalho para modificar isso, porque o prejuízo, como eu falei anteriormente, o prejuízo social é gigantesco. Doutora Laís, falando especificamente sobre o direito previdenciário, a gente sabe que a gente teve uma mudança muito significativa com a reforma de 2019. Eu queria tratar esse tema com você. Queria que você explicasse quais foram os pontos que você achou mais impactantes
para a sociedade com essa reforma? A meu ver, um dos pontos mais impactantes que a Emenda Constitucional 103 de 2019 trouxe foi a questão da RMI, que é a renda mensal inicial, que é o valor final pelo qual o segurado vai passar a receber o seu benefício. Antigamente, quando o INSS iria analisar o pedido do segurado, ele pegava 80% das maiores contribuições, ele excluía 20% das piores, pegava 80% das maiores contribuições, fazia uma média, e ali seria o seu salário de benefício, e ali o segurado iria receber um valor razoável. Depois da mudança, como que é agora? O INSS pega todo o período contributivo, não exclui, né, nenhum período de contribuição, pega todo o período contributivo, chega no salário de benefício e reduz para 60%. Então, teve uma queda muito grande, né, quanto a isso. Antes, 80% das maiores chegava no salário de benefício e ficava uma renda razoável. Hoje, pega todo o período contributivo, tanto contribuições lá embaixo, quanto as contribuições melhores quanto as piores, pega todo o período contributivo, chega num valor e dali ele reduz para 60%. Né? Reduz para 60%. Se o segurado tiver mais de 15 anos de contribuição, se mulher, e mais de 20 anos de contribuição, se homem, esses 60% ele pode aumentar. Ele aumenta 2% a cada ano que excede 15 anos se for mulher, e aumenta 2% a cada ano que excede 20 anos se for homem, né? Isso aí gerou um impacto muito grande na renda final. Outra questão é a pensão por morte. Antigamente, na pensão por morte, o cônjuge falecia e o seu companheiro ou a sua companheira recebia a renda integral do seu companheiro, né? Hoje, não. Hoje, com o falecimento do cônjuge, né, a renda já cai para 50%, mais 10% por cada dependente. Então, vamos se dizer que o seu Francisco, lá casado com a dona Maria, recebia R$3.000, né, de aposentadoria, e aí ele vem a falecer. Antigamente, a dona Maria recebeu os 3.000. Hoje, com a reforma, né, já cai para metade, 50%, ficaria 1.500, e mais 10%, que é a parte dela como dependente. Então, de 3.000, ela iria receber 60% desses R$3.000. Só iria receber 60% dos 3.000. Antigamente não, recebia o valor integral e hoje só recebe 60%. Então, foi mais uma mudança significativa. A questão da idade também, a idade para aposentadoria, né, das mulheres antigamente era 60 anos. Hoje passou a teve uma progressão e hoje já está 62, mas vai manter agora em 62. 62 a mulher e 65 o homem. Antes a mulher era só 60 na aposentadoria por idade, né? Também teve essa mudança. Teve o que mais de mudança? Teve várias mudanças que vieram mesmo para prejudicar bastante. O benefício que não houve mudança foi o benefício dos agricultores, né? O benefício dos agricultores, na época, foi bastante conturbado essa situação. Todo mundo ficou muito preocupado, né? Porque é a parte mais vulnerável. Mas, enfim, não houve mudanças quanto a essa questão do segurado especial, que são os agricultores, né? Sim, sim. Mas essas mudanças que eu citei aqui, para mim, foram as principais mudanças assim que mais impactaram, né? Sim, mais impactaram. Que mais impactaram. Porque, doutor, é o seguinte, você passa a vida inteira trabalhando, recolhendo até um valor razoável. E aí, quando você chega no final, que era para você receber 6.000, você recebe 4. Então, faz uma diferença muito grande. Teve um cliente meu que chegou para mim, até conhecido aqui em Campo Maior. Ele é médico, eu aposentei ele chegou para mim, mas doutora, eu vim aqui, eu fiquei satisfeito com o seu trabalho,
Mas eu vim aqui por uma outra razão. Eu vim aqui para a gente recorrer judicial sobre o meu valor. Porque eu acho que eu consigo um valor melhor do que esse aqui. Aí eu falei para ele, não, a questão não é essa. A questão é porque houve uma mudança. E, infelizmente, você se enquadrou nessa mudança, né? Você não preencheu os requisitos antes da mudança. E aí você se enquadrou e realmente não tem como a gente fazer nada. Né? E assim foram vários clientes em que eu tive que explicar essa situação, né? Na verdade, antes da reforma, eu acredito que o salário dele iria ficar, o RMI da aposentadoria dele ia ficar em torno de uns 6.500. E aí, com a reforma, ficou em torno de 5.000. É uma perda considerável. Uma perda considerável. Considerável, sim. Muito, muito interessante esse tema da reforma, porque apesar de ser um tema que já está implementado desde 2019, agora vai fazer 6 anos, mas ainda gera muitas dúvidas para a sociedade. A sociedade ainda não digeriu muito bem essa questão da reforma previdenciária. Verdade. A gente chega clientes, perguntam, por que está assim, por que está assim? Seu próprio cliente lhe perguntou, olha, eu acho que dá para a gente ganhar um pouquinho mais. É porque essa dúvida ela ainda existe. E eu acredito que esse seja o papel do advogado. O papel do advogado é estar orientando, não é estar... qual a palavra que eu posso utilizar? Não é estar alimentando falsas esperanças. Eu acredito que seja isso. É você ser bem sincero com o seu cliente. Você explicar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aqui a gente tem essa possibilidade. Essa é a possibilidade real de ganho. Você não pode ganhar mais do que isso. Eu acho que esse é um papel crucial da advocacia. É não criar expectativa onde não existe. Trabalhar sempre com a verdade. E essa é o que a gente deve fazer sempre, né? Exatamente. Doutora, eu queria entrar em um tema bem específico. A questão do BPC, que é um benefício de prestação continuada. Ele não é uma aposentadoria, que muitas pessoas acreditam que é uma aposentadoria, mas não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, para, mais uma vez, deixar a sociedade informada sobre esse tema tão relevante. Sim. Como você falou, o BPC é uma exceção do que o INSS, do que é o INSS, né? Às vezes, eu até gosto de falar para algumas pessoas que o INSS não é instituição de caridade, que para que você possa conseguir algum benefício, você precisa contribuir, né? Às vezes eu falo de uma forma bem simples para os meus clientes, olha, se você for lá fora, quando você for embora, seu carro não estiver mais lá e você não estiver pagando um seguro, você não tem para onde recorrer, porque você não está pagando seu seguro. Então, o INSS tem caráter contributivo, ou seja, você precisa contribuir para você ter direito a alguma coisa, certo? A regra é essa. E aí, a exceção é justamente o BPC, que é esse tema que você está trazendo agora para a gente aqui, né? O BPC é a regra, aliás, é a exceção à regra, né? E ele é um benefício assistencial que ampara, né, algumas pessoas, né, como crianças com autismo, com TDAH, né, pessoas com câncer, hanseníase, pessoas com problema de rins que faz hemodiálise, ou seja, problemas gravíssimos, né? Às vezes a pessoa chega lá no escritório, doutora, é porque eu estou com um probleminha na minha coluna, eu quero entrar com o BPC, que eu nunca contribuí para o INSS, então acho que dá para me entrar com o BPC. Eu falo, não, a gente requerer é possível, mas para a gente conseguir é bem difícil, né? Porque o INSS, tanto o INSS como a Justiça também, essas concessões desse tipo de benefício, a gente só vê realmente quando há uma gravidade no problema de saúde daquela pessoa, né? É o bebê com autismo, a criança com autismo é aquela criança que não consegue desenvolver as suas habilidades no colégio, né? Não consegue ter um aprendizado, não consegue uma interação social com os colegas, tem uma dificuldade de desenvolvimento, né?
Então, assim, são esses casos, né, que o BPC está aí para amparar, né? Que o BPC está para amparar. Mas não é, às vezes a pessoa pensa, eu tô com um problema bem que eu machuquei meu braço, o médico me deu 6 meses de afastamento, eu vou atrás de um BPC. Não é assim, né? O BPC, ele é concedido para pessoas que têm problemas de saúde a longo prazo, prazo superior a 2 anos. Né? Então, são para as pessoas que têm uma enfermidade, né, que vai demandar ou que seja definitiva ou que vai demandar mais de 2 anos para que se possa pensar em uma recuperação. Né? Então, o BPC é para... E assim, tem a questão também da vulnerabilidade, né? Questão de renda, né? A gente tem que analisar... Às vezes, a pessoa tem... Há pouco tempo mesmo me procurou uma pessoa, olha, meu filho é autista, mas, doutor, eu vou logo lhe dizer, meu marido ganha R$ 8.000, ele é concursado, falou lá o órgão que ele era concursado, ele estuda num colégio particular, a gente tem um Corolla. E agora é o seguinte, doutora, a gente também gasta com muita medicação, a gente gasta com muita questão de alimentação, medicação, médico, mas infelizmente não se enquadra, né? Não se enquadra. A mãe também é professora, né? Então não basta ter um problema de saúde, né? Tem que se enquadrar também na questão da vulnerabilidade, a questão da renda, né? Que tem que ser bem pequenininha. Então são esses os requisitos para o BPC, né? A renda não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, por isso é sempre importante procurar um advogado da sua confiança, né? Para que você possa ser orientado e ver se realmente você possui o direito, né? Esse benefício, né? Que eu acredito que é um benefício que ajuda realmente, é um benefício que ajuda realmente muitas pessoas que realmente necessitam, porque não é fácil ter um filho deficiente, né? Eu já logrei êxito em diversos processos, né, pelos quais eu vejo que realmente as crianças com autismo sofrem muito, né? A mãe sofre o pai, sofre a família e muitas das vezes é muita pobreza e esse benefício realmente vem para dar um certo conforto. Sim, sim, eu entendo. A gente falou a questão do BPC bem específico para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Mas existe uma outra modalidade de BPC. Sim. É o BPC para idosos. Sim. Explique um pouco desse BPC, como esse BPC funciona. Sim, no BPC para idosos, né, a idade mínima é 65 anos, né? Então basta o idoso ter essa idade de 65 anos e preencher o requisito da vulnerabilidade, que é a questão da renda, né? Às vezes a pessoa tem dúvida, meu marido ou minha esposa, ele já é aposentado com um BPC, eu consigo também um BPC? Sim, consegue, dá para conseguir sim, não tem problema nenhum. O que dificulta é se o cônjuge tiver uma aposentadoria num valor razoável, né? Aí, se tiver uma aposentadoria de um valor razoável, vai se verificar a questão de gastos, né? Com medicação, alimentação, energia. E aí, o INSS pede esses gastos para, no final, fazer o cálculo e ver se essa pessoa se enquadra. Mas realmente existe essa outra modalidade de BPC, né? Que é o BPC para idoso, né? Onde a idade mínima é 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Muito bem, doutora. Muito boa a sua explicação sobre esse tema. Falando, me chamou a atenção um ponto que você tocou em relação à questão de que o INSS ele vem fazendo cada vez mais, que ele vem tendo um olhar mais apurado em relação a esse benefício de prestação continuada, o BPC. Há uns 2 meses atrás, 6 meses atrás, eu não estou bem lembrado, mas saiu uma notícia que ela chamou muita atenção na mídia, que era o pente fino do INSS, direcionado exatamente para a questão do BPC, para verificar as irregularidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi que você viu essa situação desse pente fino. Olha, vira e mexe, o INSS faz o pente fino, né? O famoso pente fino.
E realmente, em algum dos casos, né, se pode vislumbrar, né, que houve fraude. Inclusive, muitas das vezes eu estou no meu escritório e chega a pessoa com a cartinha assim do INSS. Não, doutora, porque tá bem aqui essa carta, eu queria que você traduzisse ela para mim. Aí tem lá, devolver 82 mil. Eu vi uma vez devolver 280 mil. Né? Aí ela, não estou entendendo por que eu tenho que devolver esse dinheiro aqui. Meu filho é doente, meu filho precisa, o que está acontecendo? Aí quando eu vou lá verificar toda a situação, tá lá o marido ganhando 5 mil reais na firma lá em São Paulo, tá lá o marido no cadastro único. E aí realmente não se enquadra, né? Deixa de se enquadrar. No momento da concessão do benefício, o pai da criança estava desempregado. Né? Sim. Então, naquele momento, a criança, ou o adolescente, ou quem quer que seja, fazia jus ao benefício. E aí, depois, algum integrante do grupo familiar passou a trabalhar tendo uma renda considerável, e aí deixa de ter, né, o direito ao benefício, mas o INSS demora para poder verificar esse fato. Agora está um pouco mais rápido, mas mesmo assim ainda demora. E aí, quando o INSS descobre, faz a suspensão do benefício, manda uma carta para o segurado fazer a defesa, e assim sucessivamente, para ver se mais na frente vai ser desbloqueado, se vai ser cessado, se vai ser necessário encaminhar o processo para a justiça. Mas sobre essa questão do PETFIN em si, né, eu acredito que em algum dos casos, né, realmente, né, se pode verificar que aquele grupo familiar, né, a renda está superior do que o que a lei determina, mas em muitos dos casos o INSS comete muitas irregularidades, né, pelas quais, quando o segurado, aliás, nesse caso, o beneficiário, procura o advogado de sua confiança, e se o advogado recorre judicialmente, dá para resolver. Em muitos desses casos, dá para resolver judicialmente. Às vezes a pessoa fica desesperada, eu tenho que devolver esse tanto de dinheiro. Sim. Mas aí quando você procura um advogado de sua confiança, um advogado especialista na área, em muitas dessas situações é possível conseguir reverter essa situação na esfera judicial. Entendi, doutora, entendi. Muito, muito, muito bem direcionada essa sua explicação em relação a esse pente fino, porque é uma situação que ela ainda causa assim, um certo temor para a população em geral. Doutora, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Direito previdenciário é um direito muito amplo, muito apaixonante. São várias peculiaridades que a gente pode explorar. A gente poderia passar aqui várias e várias horas conversando. Vamos deixar a oportunidade para os seus colegas também. Porque é muita coisa que vem surgindo. São muitas mudanças que acontecem. Diariamente. Né? O direito previdenciário ele vai mudando também de acordo com que a sociedade vai mudando, ele vai se adaptando. Mas o direito previdenciário é apaixonante. Muito bom. Eu atuo no direito previdenciário e o fato de você estar ajudando uma pessoa que está precisando é muito gratificante. Porque você vê que no final das contas todo o seu trabalho, que tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você empenhou teve um resultado positivo na vida de alguém. E está mudando a vida de alguém. Mais uma vez, queria lhe parabenizar pelo seu trabalho que você faz. Você, como já tinha lhe dito, você é referência no direito previdenciário, é uma referência para a jovem advocacia também. Muitas pessoas lhe admiram pelo seu trabalho, pela sua postura como advogado. Acredito que esse seja a verdadeira postura de advogada. Queria lhe apresentar aqui nossos parceiros, Farmafórmula, Campo Maior, Ferreira e Ferreira Empreendimentos, Ótica Matos, parceira da OAB e da CAAP, que estão sempre com a gente, Cristo Rei Autocenter, nosso amigo Léo Pereira, Domingos Neto Construções, um parceiro que está sempre com a gente também, Julião Prêmio, nosso amigo Julião e Miriam, Hospital Luiz Castelo Branco, nosso amigo Dr. Luiz Castelo Branco, IG Joias, da nossa amiga Iris Ibiapina, Ótica Claro,
sempre com a gente também. Maior Centro de Medicina Avançada, nosso amigo Dr. Tony. São parceiros que acreditam na essência da advocacia. Parceiros que abraçaram a ideia junto da OAB Subseção de Campo Maior, através da CAAP. Nosso amigo Dr. Antônio Rodrigues tem feito um trabalho espetacular, trazendo esses parceiros para junto da advocacia, que eu acredito que isso só tem a fortalecer. Eles agregam e fortalecem a advocacia, investem na advocacia, sabem do verdadeiro papel que a advocacia tem para a sociedade. Queria deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, né? Dizer que eu estou à disposição da subseção, né, para qualquer evento ou eventualidade que possa surgir, e dizer que esse assunto, que esse tema, direito previdenciário, puxando aqui sardinha para o meu lado, é uma área muito importante, todo mundo vai precisar um dia, né? E às vezes a pessoa fala, doutora, eu já cheguei minha idade e eu achava que ia demorar tanto para chegar esse dia e chegou tão rápido. Então fica aqui a minha orientação, né, para as pessoas contribuírem para o INSS, procurar os seus direitos, procurar o advogado de sua confiança. E dizer também, doutor, que eu vim observando ao longo do tempo que a nossa classe está mais unida. Né? Tá mais unida. Antes eu ouvia muito falar, olha, os médicos são muito unidos. Os médicos são muito... É muito difícil você ver um médico falar de outro médico. Sim, sim. Mas hoje minha esperança está maior, tem aumentado. E eu vejo que a nossa classe, a cada dia que passa, ela está mais unida. Especialmente na nossa subseção aqui, né? Eu vejo que está todo mundo se ajudando, né? Está todo mundo integrado, está todo mundo remando para o mesmo lado. E eu acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Valorizar a nossa profissão, valorizar o nosso trabalho, mostrar a importância do nosso trabalho e da nossa profissão para a sociedade, né? E ao tempo em que eu me coloco à disposição, mais uma vez, aqui, para a subseção e para o que for necessário, e aproveito a agradecer o convite. E estamos às ordens para qualquer coisa, qualquer esclarecimento, qualquer outra oportunidade. Muito obrigada. Tá certo, doutora. O prazer foi todo nosso em recebê-la. Foi um bate-papo muito interessante. Eu tenho certeza que vai agregar muito para toda a nossa classe da advocacia, bem como para a sociedade. E queria lhe agradecer mais uma vez pela presença. Obrigada, foi um prazer, doutor. minha amiga.